Ontem nós falamos sobre a morte de Cristo, falamos sobre que a morte de Cristo na cruz está relacionada com a sua vinda. Na morte de Cristo na cruz, Ele nos libertou da condenação do pecado. E na sua vinda, Ele vai nos libertar definitivamente do pecado. Essa é a promessa que Ele nos fez e essa é a promessa que nos faz vislumbrar um futuro com esperança. Mas, no entanto, muitas pessoas não compreendem o significado da sua morte. Não compreendem também a importância da sua vinda. Alguns imaginam esse evento da volta de Jesus como algo assim muito terrível. Alguns pensam que vai acontecer uma explosão cósmica, alguns pensam que vai ser a Terceira Guerra Mundial, alguns pensam que o planeta vai ser invadido por extraterrestres. Já ouviram coisas assim desse tipo? Os filmes, quando são lançados aí, eles vêm pintando assim algo muito catastrófico e algumas pessoas ficam até com medo. Para outras pessoas, o fim, a volta de Jesus vai significar o fim dos seus projetos, dos seus sonhos de vida. E acreditem, tem pessoas que não querem que a volta de Jesus aconteça. Vamos estudar. Muitos não sabem, muitos não desejam e não estão se preparando para este grande dia, para a volta de Jesus. Sabiam disso? E de acordo com essa realidade, eu quero fazer para vocês 3 perguntas. Você compreende a importância da volta de Jesus? Você anseia pela volta de Jesus? Amém. Você está preparado ou está se preparando para a volta de Jesus? Amém. Eu quero convidar vocês hoje a caminhar comigo pela palavra de Deus, pelas Escrituras, e vamos descobrir juntos o que ela fala sobre esse que será o maior evento do universo. E ao final do tema de hoje nós vamos compreender um pouco mais, e eu tenho certeza que você estará expectante para que esse dia chegue logo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que possamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Vamos abrir a Tua palavra. Por isso pedimos as Tuas bênçãos, o Espírito Santo, para que fale ao nosso coração. Fale através de nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, para compreender a importância do sacrifício de Jesus e de sua vinda, nós precisamos entender o que aconteceu para chegarmos a este ponto. E quando a gente vai lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, a gente aprende que quando fomos criados pelo Senhor, quando Deus criou este mundo, bem lá no início, nos primeiros capítulos de Gênesis, anotem aí vocês que trouxeram o seu caderninho, para vocês lerem quando chegarem em casa. Deus foi criando e cada dia que Ele criava algo nesse mundo, o sol, a lua, as estrelas, ao final do dia Ele dizia assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele falava sempre desta forma. Tudo era perfeito, tudo era belo, tudo era harmonioso. Eu fico imaginando como que deve ter sido a criação de Deus, porque quando a gente anda, quando a gente viaja por aí, a gente não precisa ir muito longe não, a gente vê tantas paisagens bonitas, quando a gente vai numa praia, quando a gente vai numa montanha, e a gente fica encantado com a criação de Deus. Nós estamos num mundo de pecados. Depois de tantos mil anos, estamos ainda com a natureza bonita em muitos lugares. O Brasil é lindo demais, o mundo, quantas belezas. Agora vocês imaginam quando lá no início Deus criou. Era tudo muito bonito, era tudo muito bom. Mas o pecado começou a fazer parte deste mundo. Satanás, ele sequestrou este planeta e com ele a humanidade. O pecado passou a fazer parte da vida humana. Em Romanos 5,12, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Vocês que estão com a Bíblia ou com o celular, que a gente tem hoje a Bíblia no celular também. Não tem problema nenhum de vocês abrirem o celular
Bíblia no seu celular, que é mais fácil hoje para muitos, né? Ou então o Jonas vai passar aqui também, mas eu acho que é muito gostoso quando a gente acompanha, ou quando a gente não está com a Bíblia, a gente pode anotar, tá com um papelzinho, para em casa a gente ler novamente, isso é muito bom. E Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então nós vemos aqui que, como consequência de um ato de desobediência, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Um sequestrador, que é Satanás, ele passou a tomar o domínio deste mundo. E assim ele fez refém à humanidade, trazendo sofrimento, trazendo miséria, trazendo morte, trazendo separação. Mas Deus não nos abandonou. Deus tinha um plano. E Ele instituiu um plano. Sabe que plano é esse? Alguém quer arriscar? Que plano foi esse que Deus estabeleceu? O plano da salvação, isso mesmo, Jonatas. E Ele veio a este mundo para colocar este plano em prática. E ontem nós falamos sobre a cruz. E aí, a gente lê em Lucas 19:10 o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Já era plano de Deus que o seu Filho viria morrer em nosso lugar. Esse foi o maior resgate da humanidade. O maior resgate que o céu ele pôde trazer para o ser humano. Ele resgatou o homem do pecado. E no momento certo, ele derrotou Satanás, derrotou o pecado, derrotou a morte, lá na cruz. Jesus derrotou os inimigos que nos mantinham reféns do pecado e nos libertou da escravidão. Se não fosse por Jesus, estaríamos hoje condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E hoje nós temos a esperança da vida eterna graças ao que aconteceu na cruz. Deus, Ele deu ao ser humano a oportunidade de uma nova vida, de um novo começo, de voltarmos para os braços do Pai. E quando Ele retornou ao céu, Ele, para concluir a sua missão, Ele fez uma promessa. E essa promessa a gente encontra em Apocalipse 21, de 1 a 4. Apocalipse é o último livro da Bíblia, é fácil. O capítulo 21 também está lá no final, quase que o último capítulo da Bíblia. Se não é o último, né? Deixa eu ver quantos estão. Vocês me corrijam aí se eu errei. Eu acho que é 22, né? Então 21 é quase o último. E esse texto aqui é maravilhoso, porque quando Jesus voltar novamente, Ele fará novos céus e nova terra. Limpará dos nossos olhos toda lágrima. Está escrito aqui, gente, pois a morte já não existirá. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos livrou da condenação do pecado. E quando Ele voltar pela segunda vez, Ele nos livrará dos efeitos e das marcas do pecado, das marcas que este pecado deixou e tem deixado neste mundo. Quantas coisas ruins estão acontecendo por conta do pecado, mas na cruz nós somos vitoriosos em Jesus. Porque a cruz, foi na cruz que Jesus acabou de uma vez por todas com o pecado e com a morte, no sentido de que eles não vão nos fazer morrer eternamente, porque um dia todos nós iremos morrer, né? O ciclo natural da vida, porque vivemos num mundo de pecado, mas louvado seja Deus, porque Ele promete voltar e Ele promete nos resgatar e nos levar para morar com eles. Quando Jesus morreu na cruz, então, Ele nos livrou da condenação da escravidão do pecado. E ao contrário de que muitos pensam, a volta de Jesus não será um prejuízo ou perda de alguma coisa. A volta de Jesus será a confirmação de tudo de bom, belo e especial que Ele preparou para os seus filhos. Mas, como está escrito lá em 1 Coríntios 2:9,
nem olhos viram, falamos esse verso essa semana, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou muito ansiosa para que esse dia chegue. Eu estou muito ansiosa, e na ansiedade no sentido daquela expectativa de me encontrar com o Salvador e de presenciar essa beleza, porque a gente não imagina, porque aqui diz que olho nunca ouviu, nem ouvidos ouviram o que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Deve ser coisas assim extraordinárias. Imagina vocês vivendo uma terra nova, novinha, né? Limpinha, cheirosinha, sem pecado, sem morte, onde nós nunca mais sofreremos, nunca mais precisaremos nos separar dos nossos queridos e nem precisaremos mais temer os nossos inimigos naturais e inimigos sobrenaturais também, que é o pecado, a morte, Satanás. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas é verdade, acreditem, é verdade. O Senhor, ele foi enfático quando ele disse em Apocalipse 21:5: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve. E ele falou para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu preciso confiar nesta promessa, porque é esta promessa que nos faz olhar no futuro com esperança. É isso que traz esperança ao nosso coração, porque se a gente for depender daquilo que acontece hoje conosco aqui, a gente fica com depressão, e a depressão é algo que muitos de nós somos acometidos, até mesmo os cristãos, porque é muita dor, é muito sofrimento, e o nosso corpo está doente, mas Jesus quer nos livrar de tudo isso, e nós podemos confiar em Jesus, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Todas as suas promessas já foram cumpridas, e aquelas que ainda não foram cumpridas, com certeza se cumprirá com a volta de Jesus. A maior confirmação está na ressurreição. Lembra que ontem nós falamos e citamos alguns versos de Deus falava: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar daqui a 3 dias. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar daqui a 3 dias. E exatamente desta forma aconteceu, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão do seu caráter. E tudo que está aqui foi inspirado por Deus. E a gente pode confiar, a gente pode acreditar que a ressurreição também será uma promessa que se cumprirá. A ideia de que alguém, hoje a gente não tem dificuldade de crer, mas algumas pessoas sim. Mas na época de Jesus, acreditar na ressurreição era algo muito difícil, como eu falei para vocês. Até os discípulos ficavam meio assim, né? Constrangidos de fazer alguma pergunta. Existiam também umas pessoas, os saduceus, não acreditavam na ressurreição. Mas, mesmo que o profeta Elias, o profeta Eliseu haviam feito alguns milagres, ressuscitando pessoas, ainda assim era um desafio até mesmo para os discípulos acreditarem na ressurreição. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele fez questão de aparecer aos seus discípulos. Ele não foi direto para o céu e lá ficou. Ele ainda ficou aqui, passou um período aqui com seus discípulos e fez questão de confirmar a eles que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Se Cristo não houvesse ressuscitado, queridos, o testemunho dos seus discípulos após a sua partida seria falho por 2 motivos. Primeiro, Jesus declarou várias vezes que ele iria ressuscitar dos mortos. E se ele não houvesse ressuscitado, então ele seria um impostor. Ele não seria Jesus. E os seus discípulos estariam pregando sobre um impostor também. Ele seria um cúmplice de um impostor, que disse que iria morrer, ia ressuscitar, e cadê? Mas eles estavam pregando algo que eles estavam vendo, que eles estavam presenciando. A não ressurreição invalidava não só a pregação apostólica, mas também a crença nessa pregação. E Satanás queria fazer exatamente isso, que as pessoas não acreditassem na ressurreição. Tudo bem, ele tentou impedir que Jesus morresse, de todas as formas, mas Jesus morreu. Agora, ressuscitar não, Satanás pensou. E vamos acabar com essa história. E vocês lembram que os soldados que ficaram lá protegendo o túmulo de Jesus, eles viram Jesus ressuscitando, mas quando eles chegaram lá, né,
O que fizeram? Pediram para que eles dissessem: olha, não contem para ninguém isso. Digam que os discípulos roubaram o corpo dele. Porque eles queriam abafar o caso de qualquer maneira. Satanás sempre tentando destruir os planos que Deus tem para o seu povo. De trazer esperança, de trazer certeza de que Ele tem algo melhor para nós. O apóstolo Paulo ele afirma em 1 Coríntios 15, no versículo 16 e 17. Eu sei que tem alguns procurando, eu vou esperar um pouquinho então, tá bom? Teve um menino ali que ganhou uma Bíblia novinha e ele já está estreando a sua Bíblia. E olha, quanto mais a gente lê... É Gabriel seu nome? Não, foi Ariel ou Gabriel que ganhou a Bíblia? Ariel. Olha, quanto mais ler, mais você vai ficar esperto aí em encontrar os versículos. E rapidinho a gente encontra, mas precisa de prática. Porque a Bíblia ela precisa ser lida. E a gente precisa, né, manusear bastante, a gente vai aprendendo. Mas lá em 1 Coríntios 15, 16 e 17 diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Olha Paulo falando, é inútil. E ainda vocês estão em seus pecados. Quer dizer, não acreditar na ressurreição era o mesmo que ter uma fé inútil, uma fé sem propósito. E a humanidade estaria perdida, sem esperança, sem fé. A fé em Jesus não traria perdão pelo pecado e o pecador permaneceria culpado. E além disso, olha que coisa interessante, além disso, o batismo, que é o símbolo da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo, perderia sua importância se não houvesse ressurreição. Pois lá em Romanos 6, no versículo 3 e 4, se dá a exortação de que andemos nós em novidade de vida, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos. O batismo, ele é o símbolo da morte e da ressurreição. Quando a gente morre para o pecado e a gente nasce para uma vida nova. Então, até mesmo o batismo seria algo que a gente não deveria acreditar se Cristo não houvesse ressuscitado. Se a ressurreição de Jesus não fosse uma realidade, toda a esperança futura se acabaria. Não existiria. O nosso futuro seria incerto e desanimador. O que a gente ia fazer nessa terra se a gente não tem esperança? Já é difícil viver com esperança, imagina sem esperança. Crer na ressurreição de Jesus é a esperança de muitos. E por ocasião da sua vinda, Jesus nos permitirá compartilhar da sua vitória sobre a morte. Se cremos em Jesus, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Ele trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que dormem, aqueles que dormiram. Nós acreditamos que quando Jesus voltar, Ele vai reunir as famílias que foram separadas pela morte. E quantas pessoas... Eu imagino que aqui alguém já perdeu alguém por causa do Covid. Perdeu alguém da família, perdeu alguém conhecido. Eu perdi amigos. E Deus promete que quando Ele voltar, Ele vai reunir muitos dos que dormem com a sua família, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Ele vai unir novamente, Ele vai eliminar a morte e os demais inimigos. Ele vai eliminar Satanás e o pecado que nos roubam a alegria de viver. Não precisamos temer a volta de Jesus. Alguns temem, mas nós não precisamos temer a volta de Jesus. O Senhor criou em nós um anseio pela eternidade, um anseio pelas coisas do céu. E é a única maneira de satisfazer essa ansiedade, esse anseio, é através da morte e ressurreição de Jesus. É através da segunda vinda. É a nossa bendita esperança. Por isso nós cremos. Quando nós analisamos à luz da Bíblia a importância da volta de Jesus, então fica a pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para vocês: por que muitos ainda não almejam algo tão extraordinário e especial como a volta de Jesus? Por que tem muitas pessoas vivendo, andando pelo caminho espaçoso, sem se preocupar com esse grande dia? Por que tantas pessoas não estão se preparando para este dia? Nós precisamos nos preparar para este encontro glorioso. A resposta eu posso até imaginar ou dizer algumas respostas
que algumas pessoas não querem abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos aqui neste mundo, das suas comodidades, das riquezas, dos prazeres. Algumas pessoas, elas estão preocupadas com o aqui e agora. Eu preciso terminar minha faculdade. Não quero saber de igreja, não. Eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso ainda construir aquela casa, ou comprar aquele carro e tantas outras coisas, né? Não, Senhor, não volta agora não. Foi feita uma pesquisa na rádio, na Band News, quantos cristãos, hein, gente, que gostariam que Jesus voltasse. E 51% disse que não gostariam que Jesus voltasse agora. Olha que coisa surpreendente, né? Porque nós cristãos deveríamos estar preparados e esperando pela volta de Jesus. No entanto, a Bíblia fala assim, em 1 João 2, 15 e 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, né, os prazeres. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu vou repetir essa última parte. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós precisamos, ao nos preparar, e é um dos requisitos, né? Ao aguardarmos a volta de Jesus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E aqui eu tenho a minha Bíblia, e você tem a sua aí, tem a sua Bíblia em casa também. E esse livro fechado aqui, né? É a Bíblia. Quando a gente abre, é a palavra de Deus para mim, para você. E aqui, como eu falei, né? É a expressão do caráter de Deus. Aqui tem ensinamentos, aqui tem tudo o que nós precisamos para ser felizes, as promessas de Deus. Aqui também tem muitas lições, muitas histórias que nos trazem lições. A gente aprende com os erros dos profetas, dos servos de Deus. A gente aprende a como cuidar melhor da nossa família. A gente aprende sobre o perdão. A gente aprende sobre salvação. Quanta coisa boa, mas a gente deixa o livro fechado e não estuda e a gente não aprende. De forma superficial a gente lê, quando lê, ou fica lá na estante guardada, enfeitando, mas nós precisamos ler a palavra de Deus, porque ao se preparar para a volta de Jesus, a gente precisa estar firmado nessa palavra. A palavra de Deus, ela vai nos fortalecer a cada dia. E o contato com a palavra de Deus é que vai nos transformar, nos trazer cura, nos trazer libertação. Então eu quero dizer para vocês uma coisa importante. Por mais que os seus sonhos sejam bons, e não há nada de errado com você sonhar com uma boa casa, com terminar a sua faculdade, ter filhos, casar, não tem nada de errado nisso, viu? Mas o errado é quando todas essas coisas nos impedem de nos prepararmos para a volta de Jesus. Quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar e quando a gente não tem tempo para Deus, quando Deus fica em segundo plano, aí sim, alguma coisa há de errado. E os planos de Deus para a nossa vida são sempre melhores e são sempre maiores. E se a gente acreditar nisso, se a gente deixar que Ele nos conduza pelo caminho estreito, então nós seremos vitoriosos. Por mais interessantes que sejam os seus planos, eles não duram até o final. Um dia vai acabar. E geralmente o caminho é caminho de morte. Agora, se a gente seguir nos planos de Deus, ao contrário de algo que vai ter fim, que vai acabar em perdição, como estudamos, né, na segunda-feira, então a gente vai estar seguindo pelo caminho estreito e o final é o caminho da vida eterna. Por isso eu volto a perguntar para vocês as 3 perguntinhas que fizemos no início desta noite. Você compreende a importância da volta de Jesus? Você anseia por ela? Você está se preparando para ela? Que é algo mais do que importante. O meu desejo é que a sua resposta seja sim. E eu compreendo. Eu quero que vocês digam sim. Eu compreendo que a segunda vinda significará o fim de tudo o que me faz sofrer e que me separa das pessoas que eu amo. Sim, eu desejo estar preparado para a volta de Jesus. Você deseja? Levanta sua mão. Se este é o seu desejo, eu quero que vocês saibam que
há salvação aqui para vocês hoje. O Carlos vai cantar uma música muito bonita agora. Enquanto o Carlos estiver cantando sobre uma música que fala sobre a nossa decisão, a sua decisão, a minha decisão, que você possa estar aí conversando com Deus e tomando a decisão mais importante da sua vida, porque falta você se decidir. Tudo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Anjo poderoso, o seu nome chamou, as cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudados como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa está preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos das mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Amando a dor ao seu Senhor, a festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, mas falta você. Falta você. E Deus está convidando você para aceitá-lo como seu Salvador pessoal, para se preparar para esse grande dia. Quantos daqui querem se preparar para este glorioso dia? Fiquem em pé. Vamos orar? Não falta mais, né? Deus está muito feliz com a decisão de vocês.
Nós vamos nos preparar juntos. Vamos nos preparar juntos para essa grande volta. E eu quero orar por vocês. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui tomando uma decisão diante de Ti. Queremos nos preparar para o glorioso dia da Sua breve volta, Senhor. Amém. Eu sei quanto o Senhor anseia estar conosco, reunir os Seus filhos. O Senhor está preparando um lugar, o Senhor está preparando uma mesa, uma festa para nos receber. O Senhor chora por nos ver sofrendo, por nos ver angustiados, mas o Senhor também tem sido o nosso auxílio, a nossa força. E hoje trouxe todos nós aqui para ouvirmos a Tua palavra e tomarmos uma decisão ao Teu lado. Que a nossa decisão, Senhor, seja de estudar mais a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de cuidarmos, Senhor, com aquilo que a gente faz, que a gente, por favor, Senhor, nos ajude a andar pelo caminho estreito, como aprendemos, e o caminho que vai nos levar à salvação. E se por algum motivo estamos no caminho espaçoso, com os nossos prazeres, com as nossas cargas, nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a nos desviarmos para o caminho estreito. Porque nesse caminho espaçoso tem muitas bifurcações para a gente correr para o caminho estreito, porque o Senhor está nos esperando neste caminho. O Senhor é o caminho. Nos ajude a confiar nisso, nesta certeza, na certeza das Tuas promessas e confiando nas Tuas palavras. Abençoe a cada família aqui, Senhor, porque as lutas são grandes, nós temos lutas, mas o Senhor nos promete estar ao nosso lado. E é por isso que, com essa certeza, colocamos a nossa vida em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado por sua vida, queridos. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez com mais um tema especial. E eu gostaria de ver todos vocês aqui, trazendo também amigos. Nós estaremos aqui até o sábado de manhã. Deus abençoe a todos. E fica aqui o nosso abraço. Eu acho que a Giovana vai falar alguma coisa. A Giovana está ali me olhando. Mas pode sentar então, que a Giovana quer falar alguma coisa com vocês.